está bem punk no começo. E aí eu queria fazer da seguinte maneira, eu queria colocar aqui algumas coisas, né, que eu anotei em casa, incluindo as primeiras conclusões a que chegamos da nossa pesquisa. Queria passar a palavra para cada um dos convidados, né, e depois partir para o debate, passar a palavra para o público, a gente fazer um bate-bola aqui e terminar, e finalizar esse debate. Então, primeiro eu queria começar pelo seguinte, né, que com a questão musical do punk. Eu lembro que na postagem até surgiu punk é rock, tal, etc. Ou não é rock. Então, é claro que isso daí pra gente diz muito, né, pra gente de letras de língua estrangeira, porque um aspecto principal é essa questão da circulação de culturas, né, e da recepção de cultura. Então, o punk rock é originalmente inglês, né, ou americano, dependendo da perspectiva, mas classicamente é considerado inglês, com Sex Pistols, etc. E chegou aqui no Brasil pela via da recepção cultural, da circulação e da recepção cultural. É claro que quando chega no Brasil, assim como antigamente a gente entendia a chegada de uma cultura estrangeira como uma mera imposição, como uma mera influência, etc. Mas hoje a gente já concebe a questão da recepção de cultura como um ato de apropriação dessa cultura, né? E acaba fazendo algo que é diferente da origem, né? E não só no Brasil, no modo geral, mas acredito que em cada estado em que esse fenômeno aconteceu, teve a sua característica própria, né? Então, a questão de Sergipe, né? Como que a gente foi receber isso no estado de Sergipe? Eu, como uma pessoa que viveu essa época na juventude, né, juntamente com Silvio e Vicente, a gente não recebeu isso via TV, né? A gente recebeu via imprensa escrita, né? Então, eu vi assim, nesse documentário, várias fotos clássicas que a gente via muito nas revistas, né? De fato, a primeira foto punk, assim, notícia sobre punk rock foi na revista Pop. Até pouco tempo atrás eu tinha essa revista, recortei como um idiota, recortei essa revista e hoje não tenho essa edição com Made in Brasil, etc. Isso é punk, então parecia coisa de boutique mesmo. E depois, com a chegada da revista Pipoca Moderna, houve uma matéria grande, de várias páginas, sobre o começo do fim do mundo, né? Então essa foi a informação, e também eu devo aqui dizer que a primeira notícia, eu como pessoa, né, que eu tive do punk foi através do Helder, né, que hoje é mais conhecido como DJ Dolores, né, nós estudávamos juntos no Ateneu, e ele já tinha o disco do Sex Pistols, etc. E foi a primeira pessoa que eu conhecia assim, punk, digamos assim, né? Que era Helder Podre, né? Que era Helder Podre, inclusive. Eu já conhecia, Silvio já conhecia Vicente, mas nós nos identificávamos mais como roqueiros do que como punks, né? Rockers, né? Mais como roqueiros, a gente gostava de música e tal, tinha a questão do skate também, né? Enfim, mas com o punk, assim, como uma coisa ideológica e tal, como conceitual, digamos assim, e chegando finalmente, vou encerrar minha fala com como é que a gente vê isso, como é que a gente relaciona esse documentário com a nossa pesquisa. Então a gente está falando da massificação do rock dos anos 80 e geralmente se fala nos anos 80 de maneira muito vaga. E a gente fez um levantamento da discografia, da bibliografia, da música rock, que a gente considera rock nos anos 80, e de fato o ano fundamental foi 82. Em 1980, em termos de lançamento no mercado fonográfico, o que há, que a gente considera rock, é um desdobramento de manifestações que já vinham na década anterior. Então, em 1980 você vai ver aí Patrulha do Espaço, você vai ver inclusive Raul Seixas, Abrete César de 1980, né? De Rita Lee, né? Que vai lançar, então, várias... O próprio Joelho de Porco, que é da década de 70. Então, não há uma manifestação nova, digamos assim, na década em 80 e 81. Né? Apesar de já haver, por exemplo, Perdidos na Selva, né? do Gangue 90 e as Absurdetes, que participaram do Festival de 1980, em 81, mas o disco deles só vai sair em 83. Então, o ano, de fato, é 82, o ano de massificação. É 82 por várias razões.
O Barão Vermelho lançou no final de 81 e em 82 foi trabalhado o disco. O Erva Doce, que foi um disco que circulava no supermercado. Por grandes gravadoras. Por grandes gravadoras, a Blitz, que estoura em 82, enfim. Toda essa massificação de rock, dessa música de rock, é 82, né? Então 82 é, de fato, o ano em que a música, esse rock produzido no Brasil, se torna popular. Parece um fantástico e tudo mais. Mas aí qual não foi a nossa surpresa, né? Que é um divisor de águas, porque o rock de 82, esse rock hegemônico, é um rock classista, é um rock de pessoas que já tocavam em bandas na década de 70. Eu tive vendo entrevistas assim com Renato Ladeira e com Lulu Santos, né? Então eram pessoas que já tinham instrumentos, guitarras Fender, já tinham caixas Marshall, né? O Lulu Santos fala que a Bolha, por exemplo, Arnaldo Brandão, estava na ilha de Wright, né? Inclusive com Gilberto Gil e tal, viajava. Então, e era uma classe média altíssima, profissionais. O próprio Renato Ladeira, que era da Bolha, ele montou o Erva Doce, era filho de uma atriz da Globo, né? Cazuza era filho do cara, do homem da Som Livre. Quer dizer, então, não tinha ninguém assim que fora do métier, digamos assim. Mas em 82 mesmo, quer dizer, né, paradoxalmente, estoura o movimento punk, que é o antimodelo todo desse rock etnicamente, socioeconomicamente marcado. Então, pela primeira vez, a gente vê pessoas, inclusive de etnias diferentes, como Clemente, etc., né? E também dentro daquela filosofia do faça você mesmo, com instrumentos precários, com aparelhagem precária, né? Sem saber tocar e com uma proposta social, né? Uma crítica social muito forte que a gente não era acostumado a ouvir. Quer dizer, se bem que se você pegar o tipo de rebeldia do Barão Vermelho e de outras bandas, eram rebeldias mas refinadas. O primeiro disco do Lobão, por exemplo, que é de 83, ele fala de uma classe social: estou no meu carro, né, e tal, eu vou passar, né, você me liga. Essas eram letras que não eram assim contra o sistema. Garotos do subúrbio, você não pode desistir de viver, etc. Né? Que aconteceu em 82 e que nós tivemos acesso em 84, com 2 anos de atraso, digamos assim. Era porque mais individualista, né? Sim, sim. Então falava mais da coisa pessoal. Pessoal, exatamente. E aí nós tivemos acesso a esse discurso punk, inclusive os primeiros fanzines, etc., essa coisa do faça você mesmo. Eu lembro assim, eu dato 84 tomando o ponto de vista pessoal, né? Mas foi 84, mesmo 85 começaram a surgir as primeiras bandas, etc. Então a minha fala termina por aqui, eu aponto, não é nenhuma diretriz para discussão, né? Mas basicamente é a questão da circulação da cultura, né? O que eu falei, a chegada dessa informação aqui em Sergipe via imprensa escrita e fotos, né? Que não tinha MTV, internet, muito menos, né? E finalmente, essa questão da nossa pesquisa, né? Quer dizer, essa datação de 82, que é um ano que começa a massificação do rock do Brasil, fica popular com a Blitz, etc., e ao mesmo tempo estoura o punk rock. Não posso esquecer também do livro de Antônio Bivar, que foi O que é Punk, que foi uma leitura obrigatória da época, não lembro agora do ano da primeira edição, se não me engano, 83, 84. Por aí. A matéria do Fantástico eu não tive acesso, mas a imprensa de música a gente teve, tá? Então eu queria passar a palavra agora, começar assim, com o Delvan, e depois Silvio, Mas o futuro é negro.